Ei, conselheiro e conselheira tutelar, Emerson Freitas para mais um vídeo. Vamos falar um pouco sobre o trabalho a menores de 18 anos de idade no Brasil. Isso mesmo, o termo que estamos usando não está errado. É menores de 18 anos de idade. Vamos ver que em várias leis nós não podemos ficar apenas no estatuto para falarmos um pouco sobre esta questão aí do trabalho atribuído a adolescentes, criança pode trabalhar? Qual a idade que pode trabalhar? A partir de que idade que pode trabalhar? Bom, vamos lá. Vamos para o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 60, o que que diz? É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Eu quero dizer o seguinte, que essa redação aqui ficou um pouco pobre, tá? E ficou um pouco confusa também. Aqui, o capítulo 5º do Estatuto da Criança e Adolescente fala sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que é um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. E essa redação que acabamos de ler aqui fala, mais uma vez, olha só, a confusão que se formou aqui, que muitos conselheiros tutelares me perguntam o que está querendo dizer aqui. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Ok, tá certo. Salvo na condição de aprendiz. Esse salvo na condição de aprendiz aqui trouxe uma confusão. Esse artigo aqui deveria ser mudado, atualizado, né? O que salvou aqui foi que colocaram entre aspas aqui na lei, vide a Constituição Federal. Então vamos na Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 7º da Constituição Federal no inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, qualquer trabalho, né? Depois eu vou falar aqui sobre um parâmetro aqui sobre a idade, o que é permitido, o que não é permitido, tá bom? E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade. Essa redação, né, foi dada por uma emenda constitucional, né, em 1998. Então aqui está bem redondinho. Né? O texto do estatuto, volto a dizer, ao meu ver, está confuso e está também errado, né? Porque está falando aqui o artigo 60, olha só, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então quer dizer que na condição de aprendiz pode, né? Então quer dizer, ficou confuso. O que salvou é que a redação está aqui, vide a Constituição Federal. Né? Mas vamos aqui analisar ponto a ponto agora para a gente destravar sobre essa questão aí do que é trabalho infantil, né? O trabalho infantil é todo trabalho irregular. Todo trabalho regular antes dos 18 anos de idade é considerado trabalho infantil. Tá? Tudo aquilo que explora a mão de obra de criança e de adolescente de maneira irregular, fora da legalidade, é considerado trabalho infantil. Então nós vamos ter aqui a própria Constituição Federal, que vai trazer uma redação contundente, por isso que às vezes nós como conselheiros tutelares não podemos ficar apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou gravar até um vídeo posteriormente, não sei quando, que eu vou falar sobre alguns errinhos que tem no Estatuto da Criança e Adolescente. Isso mesmo. E um dos erros está aqui no artigo 60, que diz: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. O que salvou, volto a repetir, é que aqui está dizendo, vide Constituição Federal. Então, na condição de aprendiz, não pode trabalho infantil. Tá certo? Então isso aqui deveria já ter sido atualizado. Mas vamos lá. Eu quero fazer um parâmetro agora sobre a questão das idades aqui para a gente entender. Vamos lá. Criança e adolescente. Eu vou dividir agora por faixas etárias para a gente entender. Até 14 anos de idade incompleto. Totalmente proibido. A regra é essa. Até 14 anos de idade. 14 anos para baixo. Criança, adolescente, totalmente proibido. Não pode nenhuma jornada de trabalho, nenhum salário, em nenhuma condição.
Abaixo de 14 anos, totalmente proibido. Ah, mas tá isso, a mãe autorizou, o pai autorizou. Totalmente proibido. Vamos lá. O que é permitido? Permitido. Adolescentes entre 14 anos de idade e 16 anos de idade incompleto. A regra é na condição de aprendiz. Inclusive tem uma jornada de trabalho diferenciada. Precisa ser 6 horas diárias, vedada prorrogação ou compensação de jornada, hora extras, né? E isso também não pode prejudicar o estudo, tá certo? Então, de 14 a 16 anos, pode trabalhar, isso é legislação, isso não é Estatuto da Criança e Adolescente. Isso aí vai estar na CLT, o embasamento da CLT é a Constituição Federal, isso que eu estou falando aqui. Inclusive, o ECA foi muito econômico e fez até uma confusão aqui, como eu falei no começo aqui. Então vamos lá. Abaixo de 14 anos, totalmente proibido. Entre 14 e 16 anos de idade, na condição de aprendiz, já pode. Jornada de trabalho reduzida, salário mínimo hora trabalhado. Tá certo? O que seria isso? Pega-se o salário mínimo, divide pelas horas trabalhadas, e esse adolescente, né? Ou seja, aqui nós já descartamos criança, né? Então, criança é totalmente proibido. E adolescente abaixo de 14 anos, totalmente proibido também. Agora, de 14 a 16 anos incompleto, pode, na condição de aprendiz, né? Com salário mínimo hora trabalhado. Tá certo? E a condição é essa também. Tem uma outra condição aqui importante. Ó, permitido apenas na condição de aprendiz, contrato de aprendizagem, o qual deve ser feito por escrito e por prazo determinado conforme artigo 428 da CLT. E condição de aprendiz, um exemplo. Ah, ele está trabalhando numa oficina mecânica. É trabalho salubre, perigoso? Não pode. Condição de aprendiz, não é? Um exemplo, um escritório, várias outras condições, até mesmo está trabalhando ali, está fazendo um curso profissionalizante, está ali numa condição também de aprendiz, né? Tem todas essas situações aí, tá certo? Então, entre 14 e 16 anos, a regra, aprendiz, tá certo? E também não pode infringir todas as outras regras. Agora vamos lá para os adolescentes na idade de 18 anos incompletos, né? Entre 16 e 18 anos incompletos. Né? A regra pode aprendiz, pode empregado, pode estagiário e pode autônomo. Né? A jornada de trabalho pode ser jornada de 6 horas, pode ser também uma jornada completa de 8 horas, desde que toda essa regra aqui não venha prejudicar os seus estudos, porque a educação é um direito fundamental também, né, que deve ser respeitado, e na hierarquia do direito a educação vem primeiro que o direito à profissionalização e à proteção do trabalho, tá certo? Vamos lá, esse salário de 16 a 18 anos incompleto deve ser um salário mínimo federal, tá certo? É claro, se dependendo ali, vai ganhar proporcional à questão da carga horária, aquela coisa toda ali. Né? E a condição para trabalhar de 16 a 18 anos incompletos, né? Não pode, né? Questão de trabalho perigoso e insalubre, tá certo? E trabalho também noturno, né? Trabalho noturno também não pode, tá certo? Espero ter ajudado você. Muitas pessoas questionam, muitos conselheiros tutelares me perguntam, né? Apesar que não é o conselho tutelar que faz essa abordagem, que faz essa fiscalização, né, dos ambientes aí. A verdade, né, a Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, no artigo 10, fala que o auditor fiscal do trabalho, que tem o encargo, né, de
fiscalizar o trabalho do menor. Aqui eles usaram o termo menor, usaram, né? E o menor aqui eles querem dizer criança e adolescente. Eu não gostei também da redação, mas enfim, tá aqui. Então a fiscalização não é feita pelo Conselho Tutelar, né? Mas isso é assunto para outro vídeo, né? O que nós gostaríamos aqui de deixar bem claro para vocês é essa questão aí da diferenciação, né? Quem pode trabalhar? Então quer dizer que uma criança não pode trabalhar em hipótese nenhuma? Não. Ah, mas no estatuto aqui está falando salvo na condição de aprendiz. Volto a dizer. Aqui está falando, vide Constituição Federal. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Aqui está falando. Aí quando fala salvo na condição de aprendiz, a gente percebe que houve uma confusão aqui, tá certo? E a Constituição diz claramente que é proibido, né? Que é proibido. A Constituição Federal, volta a repetir, artigo 7º, inciso 33, proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Então, a idade que um adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz, 14 anos de idade, tá bom? Espero ter ajudado. Se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se te esclareceu, eu gostaria que você me ajudasse, né? Dê um like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe para ajudar aí outros conselheiros tutelares e outros atores aí do sistema de garantia de direitos humanos de criança e adolescente. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.